gangue de rua ou motoclube fora da lei, protetores de uma comunidade oprimida ou são eles os próprios opressores? Todos esses questionamentos surgem ao longo que você passa a conhecer melhor a história do maior e mais infame grupo fora da lei de toda a Oceania, a Mongrel Mob, ou Máfia Mongrel. E é exatamente sobre esse grupo cercado de violência, polêmica e rivalidades que vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ficar sabendo de tudo sobre a história forjada a sangue da Máfia Mongrel. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado em meados de 1962 na cidade de Hastings, na ilha norte da Nova Zelândia, a gangue foi formada por jovens imigrantes das ilhas que formam a Polinésia e neozelandeses da mesma região. Jovens esses que em sua maioria eram rebeldes e desocupados e já praticavam pequenos delitos como brigas, pequenos assaltos e perturbação da ordem. Porém, até então, era apenas uma pequena gangue, sem nome e sem organização. Por falar em nome, o nome do grupo surgiu quando, em um dos vários julgamentos em que eles foram submetidos, um juiz da corte de Hastings os chamaram de Mongrels Mob. Mongrels é uma forma racista de chamar alguém de mestiços, e mob significa máfia ou bando. Ao invés de ofender o grupo, acabou servindo como inspiração para o nome que eles assumiram, o Mongrel Mob, que também é conhecido como Mighty Mongrel Mob. O grupo foi oficialmente formado dentro da cadeia, e conforme eles iam saindo do presídio, eles foram se juntando e se organizando nas ruas. E à medida que o tempo passava, mais e mais membros iam sendo recrutados, em sua maioria esmagadora, maores. Pessoas que, como eu expliquei nesse vídeo aqui, eram jovens que tinham um passado lotado de racismo, preconceito e violência. E foi nessa gangue de rua que a princípio tinha desculpa de que iriam justamente combater essas injustiças, que esses jovens acharam um lugar para liberar toda essa violência e põe violência nisso. A Mongrel Mob é de longe a mais temida gangue de rua com pets de toda a Nova Zelândia. São milhares de membros espalhados pelo país, cometendo todos os tipos de crimes. E o pior é que todos eles estão totalmente dispostos a fazer qualquer coisa que seus líderes ordenarem. O recrutamento ocorre nas cadeias e nas periferias, que acumulam grande população de jovens descendentes das tribos da Polinésia, já que são pessoas em situação de vulnerabilidade e que acabam atraídas pelo convidativo mundo de grana fácil, carros e motos. Mas claro que tudo tem o seu custo, e esse custo é a devoção total e absoluta ao que eles chamam de família. Ao entrar, o recruta segue os mesmos rumos de alguém que entra em um motoclube fora da lei. São meses ou até anos como prospectos, comendo o pão que o diabo amassou. Na Mongrel Mob, o prospecto passa por sessões de espancamentos e humilhações por parte dos líderes. E todo o ódio que eles acabam acumulando são extravasados nas missões que lhes são passadas, que vão desde espancar alguém aleatório até cometer crimes mais sérios, como roubos e assassinatos contra membros de gangues rivais, principalmente de seus maiores rivais, os Black Power. Essa rivalidade é daquelas tipo água e óleo, como Mongols e Hells Angels. Mongrel e Black Power sempre que se encontram acaba em pancadaria, tiros e tudo mais. Já existiram ao longo dos anos inúmeras tentativas
tentativas de cessar com as tretas entre as duas gangues, mas nada de fato funciona. O mais bizarro foi que, com a pandemia, as tretas foram parar nas redes sociais. Existem diversos trechos, inclusive no YouTube, de lives deles no qual eles ligam um para o outro e ficam se xingando e se provocando. Sim, a treta rola até em live, é no mínimo bizarro. Mas, voltando a falar sério, os dois grupos são responsáveis pela maioria dos homicídios e tiroteios por todo o país. No momento, inclusive, estão batalhando por novos territórios e recrutas, como as constantes brigas que vêm ocorrendo na cidade de Lower Hutt, onde vários moradores relataram às autoridades diversas batalhas envolvendo porrada, facões e tiros até de escopeta calibre 12. Tudo isso pelo controle do tráfico de drogas da região. É assim que a Mongrel Mob atua. Assim que decidem um alvo, eles não medem esforços até passarem por cima de todos os rivais. Rivais esses que vão desde outras gangues de rua até os maiores motoclubes 1% do país. Como em 2007, quando membros do Mongrel Mob atiraram em um membro dos Hells Angels que estava sozinho passando pela cidade de Hastings e foi baleado pelas costas por tiros de calibre 12. Ocorreu também em agosto de 2022 uma perseguição por parte de membros da Mongrel Mob contra o membro dos Outlaws Peter Louie, que também estava sozinho e sem notar que estava sendo perseguido, chegando na porta de sua casa foi atacado e morto, sem chances de reação. O assassinato de Peter trouxe grande comoção e centenas de membros dos Outlaws vieram para o seu funeral. Já os autores foram presos e pegaram prisão perpétua. Diferentemente da Black Power, que consegue até certo ponto manter a imagem de que a gangue ajuda a comunidade e possuem até certo respeito entre as autoridades locais, no caso da Mongrel Mob, por mais que eles tentem defender que são apenas benfeitores em prol dos mais pobres, já existem diversos documentários que mostram que até mesmo familiares e amigos de membros da gangue não os querem mais por perto. Eles tentam mudar essa imagem por meio de ações beneficentes, grupos de apoio a ex-presidiários e até proteção a mesquitas islâmicas, pois foi justamente na cidade que eles consideram seu principal território, a Christchurch, que houve o terrível ataque a mesquitas em 2019, que deixaram 51 mortos. Porém, por outro lado, a gangue continua a tornar a vida de seus próximos cada vez mais difícil. Há relatos e relatos que eles invadem hospitais, vandalizam carros, casas, agridem moradores e, claro, traficam. A Mongrel Mob é a maior responsável pelo tráfico de metanfetamina de toda a Oceania. Isso sem falar da cocaína, maconha e outras drogas sintéticas. Outro carro-chefe da gangue é o tráfico de armas. O número delas em circulação é tão grande que as autoridades tiveram que aprovar às pressas um projeto de lei que autorizam que policiais revistem suas sedes, carros e até casas com menor burocracia. Por outro lado, representantes das gangues que possuem um forte time de advogados contestaram a aprovação desse projeto de lei, afirmando que não passa de mais uma forma racista das autoridades de diminuir a liberdade do povo maori e dos mais pobres. Algumas fontes apontam que a Mongrel Mob possui mais de 7 mil membros espalhados pelo mundo, mas eles estão principalmente na Nova Zelândia, Austrália e em todas as ilhas menores da Oceania. Seus rivais, que não são poucos, são os Black Power, Road Kings, Headhunters, Killer Bees, os bandidos, Outlaws, Comancheiros, os Hells Angels e por aí vai. É uma lista interminável de inimigos, que mesmo ciente de suas ameaças, a Mongrel Mob simplesmente parece não temer ninguém e nem se preocupam em serem discretos. A Mongrel Mob age como símbolo estampado em seus pets, como um cão furioso em busca de treta. E aí, pessoal, conheciam sobre a grande máfia Mongrel? Comenta aí o que vocês acharam. E
E também deixem suas sugestões de temas para os próximos vídeos aqui do canal. E pessoal, deixa eu aproveitar para agradecer os membros do canal, vocês são pica demais. E vocês todos que mandaram, valeu demais, vocês não sabem como vocês ajudam a manter o nosso canal ativo, já que o vídeo dos 4 motoclubes de homens negros foi totalmente desmonetizado, e esse provavelmente vai, então toda a ajuda é muito bem-vinda. Ah, claro que seu likezão e inscrição também ajuda demais, e mandar esse vídeo para os seus camaradas, quebra essa aí. E então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão, e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.